não, Thiago? Tombou. Renato Rios Neto, a polícia continua trabalhando, porque agora Cadê o Giroflex? tem a informação de que a Polícia Civil já tem detalhes daquela quadrilha que estava arrombando apartamentos de luxo, não só em BH, mas também em São Paulo, Renato. Exatamente, a equipe do Dr. Gustavo Barleta do Depatre fez a casa cair e temos informações ao vivo. Opa, a Suzana Vieira está com a gente. Cadê a Suzaninha? Suzana Vieira já está lá na Polícia Civil. Suzana, eu tenho uma raiva de ladrão. Eu tenho uma raiva que se subir com ladrão tai o sangue, ainda mais ladrão de residência, que rouba trabalhador. A casa caiu aí, Suzana Vieira. Boa tarde, Suzaninha. Boa tarde, Suzana. Olá, Renato, boa tarde para você, boa tarde, Thiago. Pois é, a casa caiu, viu? Vou contar para vocês, as investigações, elas começaram em Belo Horizonte no final do ano passado. Como? Um casal de idosos procurou a delegacia, esse casal de idosos mora no bairro Sion. Eles procuraram a delegacia e informaram o seguinte: eles saíram para almoçar e quando eles retornaram para o apartamento, encontraram um bandido dentro da residência deles. Esse criminoso, inclusive, chegou a agredir a idosa, que desmaiou e usou uma arma de fogo, ameaçou esse idoso, o senhor, o tempo todo. E assim, ele conseguiu fugir. Após esse boletim de ocorrência, a polícia investigou que esses dois criminosos também estavam envolvidos em 2 outros furtos aqui em Belo Horizonte. Um no Anchieta e o outro no bairro Lourdes. Inclusive, Renato e Thiago, em uma das residências, ele chegou a furtar 7 armas de fogo. Então, essa semana, a Polícia Civil aqui de Belo Horizonte cumpriu vários mandados de busca e apreensão em São Paulo, na residência desses criminosos. Um homem de 38 e outro de 22 anos. Mas quem vai dar mais detalhes a respeito dessa operação é o delegado que já está aqui ao meu lado, o Dr. Gustavo Barleta. Delegado, boa tarde. Obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Foi fundamental esse boletim de ocorrência, que esses 2 idosos procurou a delegacia, para vocês chegarem a outros casos aqui em Belo Horizonte. Sim, boa tarde, Renato, Thiago, os telespectadores. As nossas investigações, como você já indicou, elas iniciaram após esse roubo, né? Eles, na verdade, esses criminosos, eles queriam praticar um furto, mas, infelizmente, a vítima chegou e foi agredida, né? Então, tornou-se um roubo. No dia 3 de dezembro de 2023, no horário do almoço, e esse criminoso que ingressou nessa residência, ele se valeu de um evento que estava acontecendo no condomínio e ele se camuflou naquela entrada de um dos convidados e o porteiro, então, se confundiu, não sabia e autorizou essa sua entrada. E ele, então, passou a exercer um arrombamento nesse local e conseguiu subtrair, mesmo com a chegada dos moradores, grande quantidade de joias e também a coleção de 50 relógios de luxo da vítima, além de algum dinheiro em espécie. De posse dessas primeiras informações, iniciamos as nossas investigações, percebemos que tratava-se de pessoas, principalmente pelo modus operandi que foi ocorrido, pelo tipo de criminoso, oriundo do estado de São Paulo. Aqui no Depatre nós mantemos um catálogo muito grande de criminosos daquele estado, sabedores que eles vêm a todo momento aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, Contagem e até no interior, praticar esse tipo de delito e conseguimos então qualificá-lo, o primeiro e também o segundo, que apesar de não ter entrado no condomínio, ele dava suporte na fuga, ele estava dentro de um veículo em frente ao prédio. E conseguimos perceber que esse fato não foi um fato isolado nessa viagem que eles fizeram aqui a Belo Horizonte. No dia anterior, eles ingressaram ali no bairro do Anchieta, em uma residência, dessa vez sem nenhum morador, e lá conseguiram subtrair mais ou menos, entre joias e pertences, a quantia de R$150 mil. E as investigações avançaram e percebemos, conforme você falou, que no dia 10 de novembro de 2023, ou seja, 20 dias antes desse roubo ocorrido num domingo, eles ingressaram já ali no bairro de Lourdes e conseguiram subtrair, infelizmente, 7 armas de fogo, sendo 3 revólveres e 4 pistolas. Curioso que lá existia também uma arma longa, mas como eles, todos os momentos eles não querem ser percebidos, eles largaram essa arma longa para trás, um fuzil, justamente porque eles sabiam que eles iam carregar essa arma e eles iam ser percebidos, né, pelos moradores ou, eventualmente, o porteiro que estivesse no local.
Delegado, vocês foram até São Paulo, né? Eles estão foragidos, tá, Renato, Thiago? Eles estão 2 foragidos da Justiça, como eu disse, um homem de 38 e outro de 22. O que vocês conseguiram recuperar em São Paulo e trazer para essas vítimas aqui de Belo Horizonte? Já que essas 3 vítimas aí, ao todo, foi um rombo de quase R$1 milhão. Sim, no momento que nós cumprimos os mandados de busca e apreensão, não conseguimos localizá-los para cumprir os seus mandados de prisão, justamente porque temos conhecimento que eles ficam viajando a todos os estados do Brasil, praticando crimes de furtos e roubos em residências. E lá em São Paulo nós conseguimos arrecadar um relógio da marca Rolex, inclusive já foi reconhecido por uma das vítimas, e também outros relógios que serão apresentados às vítimas para saber se saíram daquela residência. E também conseguimos apreender chaves de fendas utilizados para arrombamento das portas e também um kit Misha, que é denominado kit Misha. Esse kit, né, são artefatos, apetrechos utilizados por chaveiros. Inclusive, esse homem de 22 anos, esse jovem, foi informado por um dos seus parentes que ele já fez, inclusive, até curso de chaveiro, para ter o conhecimento total de aberturas de portas. Então, foi encontrado também, além de roupas que foi utilizado nos furtos aqui em Belo Horizonte. Delegado, o Renato tem uma pergunta do estúdio para você. Pois não, Renato? Pode falar. Doutor Gustavo Barleta, né, a gente percebe que o autor do furto, né, eles são bandidos covardes como o assaltante comum, porque assim que eles encontraram a vítima, eles não pensaram 2 vezes em agredir esses idosos, né? Ou seja, eles tentam pegar a casa vazia, a residência vazia, mas se encontrar a vítima corre sério perigo, né? O Renato... o Renato disse o seguinte, que eles foram bem covardes, né? Eles entraram nessa casa vazia, agrediram esses idosos, né? Qual a facilidade que eles entram nesses prédios, assim? O que vocês passam para as pessoas? Porque eles entraram com muita facilidade. Sim, essa é uma característica desses criminosos, né? Desses jovens. Aqui no DEPATRA, a gente mantém, conforme eu disse, um catálogo lá na nossa delegacia. Eu já contei, a última vez que eu contei, eu tinha 200 criminosos identificados, que agem sempre da mesma maneira. Eles são pessoas jovens, eles se vestem bem, têm boa aparência e eles se camuflam, eles tentam se inserir naquele contexto social daquelas vítimas e se passam por moradores. Muitas vezes também, agora, é uma novidade, nós não sabíamos, eles estão usando inclusive tags falsas, eles ficam tentando ingressar no condomínio e às vezes o porteiro verifica que na porta não abre, claro, e ele fala que a tag dele está com defeito e que ele precisa urgentemente ingressar na sua casa e muitas vezes o porteiro, acuado ou então sem conhecimento total dos fatos, ele acaba abrindo e cedendo. Às vezes também por pressões de moradores, que não gostam de ser identificados, então existe realmente essa vulnerabilidade nos condomínios. Tá bom, delegado, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco. Voltamos com vocês, Renato e Thiago. Obrigado, Suzana. DEPATRA correndo atrás, né, Thiago? Você viu 200 pilas qualificados. E a gente tem que fazer... 200. Ele deu um alerta importante, né, Renato? Fazer a nossa parte, tomar... Obrigado, Suzana Vieira. Valeu, Suzana, o tem doutor que Gustavo ficar Barleta. atento, realmente, porque eles vão... O cara fez curso de chaveiro, cara. Pra o poder crime arrombar vai o se apartamento. qualificando. Você viu quadrilhas de São Paulo que atuam aqui em Belo Horizonte. Né? O DEPATRA tem expertise, o cara, eles têm o álbum de figurinha dos pilas lá, Thiago. Aí já pega a imagem lá, ó, é fulano. Só que os caras, como são de São Paulo, então cada vez, né, eles vão ficando em caxangas, eles não têm um endereço fixo, né? Mas pelo menos recuperaram alguns produtos. Ainda questão bem. de ter pra casa cair, né, Thiago? Ô, Renato, agora os caras fazem curso de chaveiro, fazem não sei o quê. Impressionante. Podia usar essa inteligência pro bem, né, O bicho? esforço, né? Pra algo positivo, pra trabalhar. Ô, Renato... O trem que trai o meu sangue, Thiago! Ô, Renato, Trai o meu sangue, Thiago! Você sabe